Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Ainda mergulhados na alegria da ressurreição, a Igreja nos convida a viver a oitava da Páscoa como um único grande dia. É como se hoje ainda fosse o próprio domingo da ressurreição, prolongando a vitória de Cristo sobre a morte. Preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Segunda-feira, 6 de abril de 2026, oitava da Páscoa. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais uma liturgia diária. Espero que vocês absorvam o máximo possível de cada leitura. Peço para você compartilhar esse vídeo, deixar aquele like, inscrever no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora vamos para a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 15, versículos 1 a 2a e 5, 7 a 8, 9 a 10, 11. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Isto porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Porque não haveis de me deixar entregue à morte, nem permitir que vosso amigo conheça a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
Alegremo-nos e nele exultemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos mostra dois caminhos muito claros diante da ressurreição: o caminho da fé e o caminho da negação. De um lado, vemos as mulheres. Elas saem do sepulcro com medo, sim, mas também com grande alegria. Isso é muito bonito. O coração humano é assim mesmo. Às vezes mistura medo e esperança. Mas elas não ficam paradas. Elas correm. E no caminho encontram Jesus. Isso é profundo. Quem se coloca a caminho, quem busca, quem anuncia, encontra o Senhor vivo. Agora pensemos em outra cena do Evangelho: os guardas e os sumos sacerdotes. Eles também sabem o que aconteceu. Eles também tiveram contato com a verdade, mas escolhem outro caminho, o da mentira. Recebem dinheiro, inventam uma história, abafam a verdade. Aqui está uma lição muito atual. Nem todo mundo que conhece a verdade escolhe vivê-la. Uma pequena história ajuda a entender isso. Imagine alguém que está doente e vai ao médico. O médico faz os exames e diz: você precisa mudar seus hábitos, senão vai piorar. A pessoa escuta, entende, mas decide ignorar. Continua vivendo do mesmo jeito. O problema não é falta de conhecimento, é falta de decisão. Assim acontece com a fé. Muitos sabem quem é Jesus, muitos já ouviram falar da ressurreição, mas nem todos deixam isso transformar a vida. Pedro, na primeira leitura, aparece como alguém transformado. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus agora está de pé, anunciando com coragem: Deus ressuscitou Jesus e nós somos testemunhas. O que aconteceu com Pedro? Ele encontrou o ressuscitado. E isso muda tudo. Outra historinha. Um homem vivia em uma casa escura, com janelas fechadas há anos. Ele já estava acostumado com a escuridão. Um dia, alguém abre a janela. A luz entra forte. No começo incomoda, mas depois ele percebe: como eu vivia sem isso? A ressurreição é essa luz. Ela ilumina tudo, nossa dor, nossos medos, nossas dúvidas. Mas há um detalhe importante: é preciso abrir a janela. As mulheres abriram, Pedro abriu, os discípulos abriram. Já os sumos sacerdotes preferiram manter tudo fechado. E nós? Qual caminho estamos escolhendo? A Igreja nos ensina que a ressurreição não é apenas um evento do passado, é uma realidade viva. Cristo está presente, especialmente nos sacramentos, na palavra, na comunidade. Mas Ele também quer ressuscitar áreas da nossa vida. Talvez exista em nós algo que está morto, uma fé enfraquecida, um perdão que não conseguimos dar, uma esperança perdida. Hoje, o Senhor nos diz: não tenhais medo.
Essa frase aparece muitas vezes após a ressurreição, porque o medo paralisa, mas a fé coloca em movimento. As mulheres correram, Pedro anunciou, a igreja nasceu desse movimento. E aqui está o chamado para nós, não guardar a fé só para nós. Jesus diz, ide anunciar. Ser cristão não é apenas acreditar, é testemunhar. Talvez não com grandes discursos, mas com a vida, com atitudes, com escolhas, com amor concreto. Porque o mundo de hoje precisa de testemunhas, pessoas que vivem como se Cristo realmente estivesse vivo, porque Ele está. Meus irmãos e irmãs, que nesta oitava da Páscoa possamos renovar nossa fé no Cristo vivo. Que não sejamos como aqueles que escondem a verdade, mas como as mulheres e os apóstolos, que anunciam com coragem e alegria. E que ao sairmos daqui, possamos levar ao mundo esta certeza. Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Amém. Chegamos a mais o final de nossa liturgia. Obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui. Espero que tenha tirado o máximo de proveito das leituras de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família, que o manto de Nossa Senhora nos cubra de bênção e graças. Ficamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E até o próximo vídeo.